Seja bem-vindo a mais um vídeo que tem por único objetivo colocar mais dinheiro no seu bolso. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a HGLG11, um dos fundos imobiliários de tijolo mais antigos do Brasil. E é sempre uma pergunta que a gente recebe aqui na Cashwise, nosso escritório de assessoria de investimento, se vale ou não vale a pena investir em fundos imobiliários. E hoje eu vou te mostrar através de um exemplo, no caso a HGLG11, que sim, faz todo sentido para a ampla maioria dos investidores ter esse tipo de investimento. Então vamos começar esse vídeo mostrando a performance do HGLG11 histórica desde que ele foi criado. E para isso eu vou utilizar aqui esse site que é o simularcarteira.com.br. Aqui eu consigo fazer uma carteira teórica e comparar essa carteira com outros ativos do mercado. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse backtest, como se eu estivesse aportando R$1.000 aqui por mês, e eu quero que seja reinvestido os proventos. Vamos comparar com o Ibovespa, comparar com o CDI e também comparar com a inflação, a performance histórica do HGLG. Então a gente coloca ele aqui. Então a gente vai fazer de conta que é uma carteira 100% HGLG. É lógico que caso você fosse montar uma carteira de fundos imobiliários ou qualquer outra carteira de investimento, o ideal é que você faça uma diversificação, mas aqui a gente quer comparar especificamente a HGLG contra os outros benchmarks do mercado, tá? A partir disso, a gente coloca em analisar, e aí vamos dar uma olhada aqui no nosso gráfico, Primeiro ponto importante, ele começa aqui em abril de 2011, é provavelmente a partir do momento que você tem dados ali históricos do HGLG, e ele vem aqui junto, enfim, com as outras variáveis aqui, tendo os aportes mensais de R$1.000. E veja que interessante, começa lá em 2011, estamos aqui em 2024, então 13 anos depois, a gente tem aqui HGLG11 com R$323.000, aquele que aplicou essa estratégia e reinvestiu os proventos. Daqui a pouco a gente vai refazer esse gráfico sem o reinvestimento dos proventos. E veja que ele bate o CDI com relativa folga, CDI em R$285.000, Ibov ali R$280.000, bem próximo do CDI, e IPCA ali R$228.000. Então, primeira coisa importante, veja que o HGLG11, assim como todos os fundos imobiliários, quando você reinveste os proventos, ele te permite ter uma performance muito acima do que a inflação e também dos outros benchmarks. Agora, veja que interessante. Se você vir aqui e tirar os proventos, ou seja, faz de conta que você já está no seu usufruto como ali investidor, atingiu sua liberdade financeira, e você tem a HGLG11 na sua carteira e está, em vez de reinvestir nos proventos, usufruindo deles. A partir disso, a gente analisa essa mesma carteira e veja que interessante, aqui, esse dado aqui não está muito correto, porque você vê que tem uma grande queda aqui, e isso aqui é provavelmente uma inconsistência de dados, porque não tem como cair de R$109.000 para R$11.000 aqui esse patrimônio, então deu errado aqui, o site bugou, mas então não vamos conseguir ver essa informação, a gente volta aqui para a condição de reinvestimento, e a partir disso a gente tem um gráfico correto aqui, onde a gente supera, com folga, os benchmarks no investimento HGLG. E aí você pode se perguntar, eu não conheço esse investimento, não conheço esse fundo imobiliário, o que ele investe? Então, eu deixei separado aqui o relatório gerencial do HGLG, estava até aqui para baixo, mas vamos voltar aqui para cima, Veja aqui que é referente a abril de 2024, é o último que saiu, e veja que aqui ele fala um pouco sobre esse fundo, É um fundo muito grande, com 5,6 bilhões de reais de valor de mercado, 470 mil cotistas, tá? E isso mostra o quanto ele é relevante a partir do momento que ele tem uma área bruta locável, ou seja, de metros quadrados disponíveis para serem alocados, 1,4 milhões de metros quadrados. E esse pode perguntar, mas Rafael, no que o HGLG investe? E ele investe basicamente em logística, Aqui para baixo a gente vai conseguir ver melhor os imóveis. Aqui tem, enfim, toda uma descrição do gestor sobre o que está acontecendo nesse momento, parte comercial, expansão, renovações. E aí eu quero vir aqui mais na parte dos imóveis, Então vamos rolar aqui para baixo, aqui tem um DRE, onde você consegue ver o resultado. Então vamos olhar rapidamente aqui o de abril. Veja que ele recebeu aqui 37 milhões de reais de locação, rendimento imobiliário mais 5 milhões, total de receita 42 milhões de reais, total de despesas aqui 6,6 milhões entre despesas financeiras e operacionais. O resultado foi de 35, quase 36 milhões de reais, e a partir disso você tem a distribuição do resultado. Então, olhando aqui para baixo, você vê que em abril de 2024 houve uma distribuição de R$1,10, sendo que você teve aqui uma geração, vamos dizer assim, de receita de R$1,07.
Então, houve ali um pequeno consumo do caixa desse fundo imobiliário para fazer a distribuição desse mês. Aqui, ele tem uma análise histórica, né? Isso aqui a gente já viu, dá para ver como o HGLG consegue exceder aqui os benchmarks. Fala um pouco da liquidez aqui, veja que ele negocia no mês em torno de 150 milhões de reais, então é um fundo muito, muito líquido, né? Então imagina que você quer investir, sei lá, R$ 1 milhão em HGLG. Você tem liquidez para isso, né? Na realidade, você tem muito mais do que isso, tá? Quando você olha agora a composição de carteira, tem um patrimônio líquido de 5 milhões, aliás, 5 bilhões e 307 milhões, sendo que parte disso aqui são imóveis, tem alguns outros FIIs, uma liquidez aqui em CRIs, LCIs, renda fixa, e tem algumas obrigações aqui. Com isso, patrimônio líquido aqui em 5,3 bi, o que traz para cada uma das cotas, uma cota patrimonial aqui de R$ 157,06. Daqui a pouco a gente vai ver o impacto disso, tá? Olhando aqui o mapa dos ativos imobiliários, veja que existe a ampla maioria dos imóveis estão aqui em São Paulo e em Minas, tem alguma coisa em Santa Catarina, alguma coisa no Rio de Janeiro e alguma coisa aqui em Pernambuco, tá? Mas o core mesmo está aqui em São Paulo. Então, veja que são todos imóveis logísticos, inclusive aqui o HGLG São José dos Campos, que é onde eu moro, né? Tem um imóvel do HGLG aqui. E também dá para ver o esforço da gestão em diminuir a vacância desses imóveis. Então, veja que em maio de 23, o aluguel por metro quadrado estava gerando em torno de R$ 25,00, com uma vacância física bem grande, né, de 20%. E com o trabalho da gestão, esse valor subiu para R$ 26,00 o metro quadrado e a vacância caiu 7%. Lembrar que vacância é quantos por cento dos seus imóveis ou dos seus metros quadrados disponíveis estão vagos, tá? Então veja que há um grande esforço do gestor para conseguir alocar, né, esses metros quadrados e disponibilizar para aluguel. E aí, quando você olha aqui quais são os locatários hoje do fundo, veja que 63% é bastante pulverizado, né? E tem uma concentraçãozinha aqui em Volkswagen, 13%, Mercado Livre, 10,3%, Carrefour, vou até aumentar aqui para ficar fácil de vocês verem, Carrefour, 4,1%, Leroy Merlin, ou Leroy Merlin, né? Me falaram que é em francês, então tem que ser Leroy Merlin, 4,1%, e Ambev, 4%, tá? Os contratos, ampla maioria, são típicos e os imóveis, na sua ampla maioria, são AAA ou AA, né? Ou seja, são imóveis de excelente qualidade. Existe também uma alavancagem dentro do fundo, né? Veja que nesse momento aqui, em 2024, está em 12%, existe uma expectativa de queda para os próximos anos. E aqui a gente pode ver também que o gestor está construindo outros imóveis, ou seja, ele está em desenvolvimento de galpão. Veja que existe aqui um gráfico onde mostra que o avanço físico desse novo imóvel que está sendo feito aqui, ó, só pegar aqui, que é o Cone MMM2, né, desenvolvimento do galpão G03, já está em 88,4%, e ele também está fazendo um outro imóvel aqui em Itupeva, fase 2, G300 e G400, aqui bem no comecinho ainda, tem algumas fotos aqui somente, ó, a previsão aqui ainda está bastante longe, né? Como você pode ver, o físico está só em 6,1%. E aqui ele mostra, né, o quanto do fundo está exposto a desenvolvimento. Neste momento aqui, onde falamos, ainda está bastante longe, né, do ideal. Né? Mas veja aqui que está em 3,1%, vai chegar a 5,3% e depois vai cair. Tá? Então, quando a gente olha aqui esse fundo, é um fundo bastante interessante, enfim, fala aqui um pouco da alcance, fala de vários aspectos do fundo, e eu gosto sempre de frisar aqui a taxa de administração. Apesar de ser um fundo bastante ativo e muito bom, né, no longo prazo, ele cobra uma taxa de administração bem pequena olhando para o mercado, que é de 0,6% ao ano, lembrando que a ampla maioria dos fundos cobra em torno de 1%. Tá? E aí, quando a gente olha as condições atuais, você consegue comprar uma cota desse fundo a R$ 162,00. Nos últimos 12 meses pagou R$ 13,06, o equivalente a 8,39%, que é extremamente interessante, uma vez que esse rendimento é real, né? Como você viu, os rendimentos ali são reajustados ano a ano pela inflação, né? Os contratos são reajustados ano a ano pela inflação. Então, nesse momento, ele negocia muito perto do valor patrimonial, 1,03, o que não é muito comum, tá? A HGLG sempre tem um prêmio grande no mercado, a última vez pagou R$ 1,10, e eu vejo aqui como uma grande oportunidade para aqueles clientes, aquelas pessoas, aqueles investidores que querem ter uma exposição ao mercado de imóveis logísticos, tá? E aí eu gostaria de fazer um convite para você
que está vendo esse vídeo. Caso você queira uma ajuda para analisar os seus investimentos, ter uma segunda opinião gratuita sobre eles e até mesmo conhecer melhor nosso escritório, né, de assessoria de investimentos, que é a Queixoais, eu convido você a entrar em queixoais.com.br. Você vai cair nessa página. Se você quiser falar conosco, vem aqui e fala conosco. Se já quiser abrir a sua conta no nosso escritório, abre aqui. E caso você queira que nós analisemos gratuitamente sua carteira, é só vir aqui análise de carteira, você vai deixar aqui seus dados, nossa equipe vai entrar em contato com você e a gente vai avaliar fazer uma avaliação completa dos seus investimentos, com o seu perfil de investidor, seus objetivos. Você vai ter uma reunião onde tudo isso vai ser passado para você, bem detalhadamente, tudo isso gratuitamente. Então, se você quer ter essa análise, entre em cashwise.com.br e faça a solicitação. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de deixar seu like, compartilhar ele com aquele seu amigo que ainda não investe em fundo imobiliário para que ele possa conhecer. E caso você ainda não seja inscrito, se inscreva e ative a notificação. Tem um vídeo novo toda semana. Forte abraço e até a próxima.